Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vocês estão bem? Aproveitando que os irmãos já estão em pé, por gentileza, abram as vossas Bíblias comigo. Livro de Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Enquanto você localiza o texto, eu quero expressar minha gratidão. É um prazer retornar novamente a esta casa. Se eu não estou me enganando, acho que é a terceira vez que eu estou ministrando pelo CREIO aqui do Vila Brasilândia. Acho que é o terceiro ano consecutivo, eu acho. E eu me alegro muito em estar retornando, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu sou grato por todo o carinho, por toda a recepção, por todo o respeito ao nosso ministério. Eu quero agradecer ao nosso irmão Wellington, que entrou em contato, ao nosso irmão Hermeson também, e a toda a coordenação do CREIO aqui da Vila Brasilândia. Que Deus possa abençoar vocês. Agradeço também a vida do pastor dessa igreja, que Deus possa te abençoar. É um prazer, pastor. Muito obrigado pela confiança também. Agradecendo a coordenação, ao pastor local, a minha gratidão estende-se aos demais obreiros dessa casa, não só aqueles que fazem uso deste altar, mas aqueles que estão servindo também aí embaixo. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Trago saudações do nosso pastor presidente, do nosso Ministério Proteção Divina, pastor Felipe. Quantos recebem saudações de meu pastor? Diga amém. Amém. Eu me faço acompanhado da minha tribo, né? É a tribo Araújo, tá? Minha esposa Jaqueline ali sentadinha, com a Maria Emanuele, que já capotou, tá a Maria Eduarda, tá a Maria Isabelle e o Teodoro também. Hoje veio a tribo completa comigo, amém? Aleluias. Atos capítulo 2, versículo 1. Quem achou o texto, diga amém. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Se assente, por gentileza. Irmãos, como de costume, tá bom? Eu já cheguei. Glória a Deus. Eu cheguei ali, alguns irmãos já me interrogaram, perguntando: você acha melhor sem fio? Você. Tira o pedestal para mim. Glória a Deus. Pronto. Assim que eu cheguei, alguns irmãos já me interrogaram, perguntando se eu havia trazido chocolates, né? E como de costume, eu terei lá atrás comigo, quando acabar o culto, os nossos chocolates. São os nossos cones trufados. Alguém uma vez falou para mim que tinha vergonha, né? Eu não tenho coragem de vender chocolate em igreja. Eu já estou num cargo superior hoje. Misericórdia de ficar na porta da igreja vendendo chocolate. Eu falei: meu irmão, eu não tenho vergonha, porque é uma estratégia que Deus me deu para não ser pesado à igreja do Senhor. Os irmãos que me convidam aqui sabem que eu nunca cobrei R$1 para estar aqui. E é uma estratégia que Deus me dá, pois tem igreja que tem condições de abençoar e outras igrejas não têm condições. E é através da venda do chocolate eu consegui conquistar a nossa casa própria, irmão. Fazem 5 meses que nós não pagamos aluguel. Foram aí mais ou menos uns 6 anos, 5 anos vendendo chocolate de igreja em igreja, pagando os materiais, os pedreiros, e construímos a nossa casa. E a nossa próxima conquista agora, se Deus permitir, vai ser o nosso carro. Nós estamos sem carro no momento, mas eu acredito que Deus vai preparar. Então você que sentir no coração de abençoar a nossa casa, a nossa família, depois você passa ali no cantinho da misericórdia, compra o chocolate,
que Deus vai estar te abençoando. Quem comprou da última vez, das outras vezes, sabe que o material é de ótima qualidade. Irmão Jairo, não gostei, vai embora e não fale para ninguém. Não queima a minha venda em nome de Jesus, tá bom? Então passa ali depois, compre chocolate, o valor é o mesmo, 1 por 8, 2 por 15, tá bom? Estou com a maquininha, passo crédito, débito, Pix, transferência, QR Code e rotei internet para você, tá bom? Estou lá com chocolate, é brigadeiro, né? Cone de brigadeiro, doce de leite e prestígio. Amém? Amém. Então depois você passa lá, tecladista, depois você me ajudar, eu te dou um chocolate. Aí você escolhe o sabor que você quiser lá, tá bom? Amém? Olhe para cá. Aleluias. O livro de Atos dos Apóstolos, ele pertence a um tratado teológico que foi escrito pelo evangelista Lucas. E este tratado teológico, ele foi direcionado a um certo homem conhecido como Teófilo. Acredita-se que Teófilo foi um novo convertido e o Espírito de Deus inspira Lucas para que ele possa escrever este tratado, para que ele pudesse auxiliar Teófilo de alguma forma no seu crescimento espiritual. Teófilo significa amigo de Deus. Então Lucas, ao escrever este tratado, quer então ajudar Teófilo para que ele possa crescer em sua vida espiritual e construir assim uma vida de relacionamento com o Senhor. O tratado teológico de Lucas, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte leva o nome de o Evangelho segundo escreve Lucas, e a segunda parte leva o nome de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito de Deus. Na primeira parte do seu tratado, a preocupação de Lucas é falar acerca do ministério terreno de Cristo. Lucas tem a preocupação de apresentar para nós quem foi Jesus, o que Jesus realizou em seu ministério, que durou cerca de 3 a 3 anos e meio aqui na terra. Então ele apresenta Cristo na figura de um homem ou na figura do Filho de Deus e vai mostrar para nós tudo aquilo que Jesus realizou. Na segunda parte do seu tratado teológico, Lucas vai enfatizar a pessoa do Espírito Santo de Deus. Observe-se que Lucas tem em mente a preocupação de mostrar para os leitores que o Espírito de Deus nada mais é do que uma provisão do Senhor para a sua igreja sobre a face da terra. Com isso, o primeiro propósito de Lucas é mostrar para nós que o cristianismo venceu as barreiras estreitas do judaísmo e conseguiu avançar, alcançando assim o mundo naquela época e revelando para a sociedade daquela época quem de fato era Jesus Cristo de Nazaré. O segundo propósito de Lucas é mostrar que é o Espírito de Deus quem capacita, quem transforma, quem muda a vida do ser humano. E se não fosse a presença ativa do Espírito de Deus agindo por intermédio da igreja na terra, nós não iríamos viver o que nós estamos vivendo. É de suma importância que a igreja entenda como é importante sermos revestidos do Espírito de Deus, cheios da presença do Espírito Santo. Quando você analisa todo o contexto e cenário da igreja primitiva e olha para os homens ao qual Jesus escolheu para que eles pudessem dar continuidade àquilo que ele começou na terra, você percebe que eram homens frágeis, eram homens que possuíam muitos defeitos, eram considerados escórias da sociedade, homens que não tinham qualidade ao nosso ponto de vista, ao nosso olhar, mas foram estes homens quem Jesus escolheu para que pudessem levar e proclamar as boas novas do Evangelho de Deus. Então você percebe que antes do capítulo de número 2, existe uma total diferença daquilo que eles se tornaram e passaram a ser depois do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. É importante perceber que Jesus Cristo mostrou para seus discípulos a importância deles serem cheios. É por isso que Jesus
deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo para eles permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. A palavra poder, usada pelo evangelista Lucas, ela também é utilizada pelo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6 e versículo 10, quando Paulo diz: no demais, irmãos meus, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa palavra poder tem pelo menos 4 vertentes no grego: exousia, kratos, dunamis e churos. A palavra que se destaca no texto é dunamis, e essa palavra traz o sentido de poder real ou poder em ação. É este poder que faz com que a igreja avance os limites do judaísmo. É este poder que faz com que a igreja vença o medo. E eles ficam dispostos a perderem a sua vida e a morrerem por causa dessa mensagem, por causa do evangelho. Eles não morreram no Coliseu, eles não sofreram o que sofreram porque eram melhores do que eu e você. Pelo contrário, era o poder de Deus agindo na vida deles, que deu a eles a capacidade para suportarem todo tipo de sofrimento, todo tipo de aflição, todo tipo de humilhação, todo tipo de angústia, todo tipo de dor que nós iremos encontrar na história da igreja. É por isso que Jesus falou: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios de poder. O primeiro princípio para ser cheio do Espírito de Deus é a obediência. Porque o capítulo 2, versículo 1, quando a promessa de Deus se cumpre, o texto diz que eles estão em Jerusalém, ou seja, debaixo de obediência. A ordem de Cristo é: permaneça. Aonde? Em Jerusalém. Quando a promessa se cumpre, eles estão reunidos em Jerusalém. O primeiro princípio para ser cheio é obedecer, porque Deus não enche crente desobediente. O desobediente pode estar cheio de tudo, menos de Deus. O desobediente pode estar sentindo tudo, menos Deus. Porque a obediência é o princípio de tudo. A palavra de Deus diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Não dá para dizer que eu estou cheio de Deus se eu não consigo ter uma vida de obediência. Obedecer é um princípio que não pode ser quebrado. Por que você diz isso, irmão Jairo? Porque a princípio parece que a ordem de Jesus é uma ordem simples: fiquem em Jerusalém. Só que quando você analisa todo o cenário de Jerusalém, você percebe que Jerusalém naqueles dias era o pior lugar para se esperar a promessa. Era o centro da humilhação. Foi aonde Cristo foi crucificado, humilhado, rejeitado, abandonado. Então você percebe que Jerusalém é o centro de humilhação, é o centro da angústia, é o centro da rejeição. E Jesus está dizendo: permaneça aí, porque vai ser aí que eu irei te encher. Posso dizer um negócio para você? Ninguém é cheio sem ser esmagado. Ser cheio dói, irmão. Dói ou não dói? Ter a presença de Deus em nossas vidas dói. E só quem é cheio, só quem sabe o que é passar por isso entende o que eu prego. Uma das formas de se ter o azeite era espremendo as azeitonas. E quanto mais você espremia, mais azeite ela produzia. Ninguém será cheio se não tiver disposto a passar pela prensa de Deus. E na prensa de Deus, você pode gritar ai, você pode dizer que vai desviar, você pode dizer que não vai suportar, mas Deus está te prensando para que você possa produzir um azeite do céu,
Oh, glória a Jesus. É por isso que ser cheio dói. Você vai ter que suportar a prensa da rejeição, a prensa da humilhação, a prensa da solidão, a prensa da depressão, a prensa da angústia. Mas eu posso dizer um negócio para você: quem suporta a prensa produz aquilo que ninguém produz. Quem suporta a prensa vive aquilo que ninguém vive. Quem suporta a prensa vai, aleluia, experimentar aquilo que ninguém experimentou. Existe uma geração que quer ser cheia de Deus sem passar pelo sofrimento, sem passar pela angústia. Um paz do Senhor que ninguém dá para ele já quer desviar. Uma falta de oportunidade já quer largar tudo. Uma cara feia já faz ele desistir. Mas eu estou pregando para crente que está suportando a prensa. Não é cara feia, não é rejeição, não é abandono que vai te parar. Você está de pé porque o Espírito que habita em você está te dando estrutura para suportar essa prensa. Olhe para cá. Ser cheio não foi, não é e nunca será fácil. Tire isso da sua mente. Vão rir de você, vão zombar de você, vão rejeitar você. A maior prova e evidência disso é o próprio Cristo, sim ou não? Ele foi cheio do Espírito de Deus. Tudo que Jesus realizou, ele não realizou utilizando seus atributos divinos, não. Tudo que ele fez e operou foi por intermédio da pessoa do Espírito que estava sobre ele. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Foi esse texto que ele leu e disse: hoje se cumpre essa profecia. E de fato Jesus foi cheio do Espírito Santo. E sabe o que ele colheu? Rejeição. Os próprios irmãos duvidaram. Sabe o que ele colheu? Traição. Foi vendido por 30 moedas. Sabe o que ele teve que viver? Solidão. O Espírito, depois de enchê-lo, o texto diz que ele foi guiado para o deserto. Aí eu já vi alguém dizer: Deus está te levando para o deserto para te encher. Mentira. Deus não leva vazio para o deserto, porque vazio não suporta deserto. Deus só leva quem está cheio para o deserto. É por isso que você está de pé ainda. Oh, glória. É por isso que você está suportando ainda. Porque Deus te encheu para você suportar o deserto da vida. Amigos não entraram no deserto com você. Talvez o pai e a mãe te abandonou no deserto, mas o Espírito está com você, te guiando por esse deserto, te conduzindo por esse deserto. Uma vez cheio, você não escolhe por onde você anda, você não escolhe por onde você passa. Quem é cheio anda por onde o Espírito quer que ele ande, passe por onde o Espírito quer que ele passe. Você está entendendo o que eu estou pregando? Então suporta esse deserto, porque você não está sozinho. Ele é guiado para o deserto, sim ou não? Sim ou não? Aí no deserto, entenda, o diabo ele é oportunista. O diabo é o quê? O que o diabo é? Por que o diabo não se apresenta no Jordão? Ele se apresenta no deserto, porque deserto é um ambiente escasso, árido, é um ambiente doloroso, ruim. É num ambiente difícil que ele se apresenta, para gerar dúvida no que Deus afirmou. Porque no Jordão Deus disse: é meu filho. No deserto o diabo se apresenta dizendo: você tem certeza que é filho mesmo? Será que é filho mesmo? Sei não, hein? Se é filho, por que essa prova? É assim ou não é? Ué, você não é filho de Deus? Por que você está passando esse vale? Porque a doença está no teu corpo, porque a porta fechou, porque dá certo para A, dá certo para B, dá certo para C, para D, e para você nunca dá certo. Você não é filho? Você não está obedecendo?
Ele não falou que era teu pai? Então por que você está passando por isso? Observe que o diabo não diz se ele é teu pai. O diabo diz se você é filho. Porque deserto não serve para revelar quem é Deus. Deserto serve para revelar quem eu sou. Olhe para cá, porque tem gente que na fase do pão é filho, mas na fase da pedra não é mais. Cantar na fase do pão qualquer um canta. Pregar na fase do pão qualquer um prega. Ser filho na fase do pão qualquer um é. Eu quero ver ser filho na fase da pedra. O diabo olhando para você dizendo é filho e está na fase da pedra. É filho e está com a porta fechada. É filho e está com a doença no corpo. É filho de Deus e o seu filho não quer saber de nada com nada. É filho e teu pai e tua mãe não quer servir a ele. É filho e nada dá certo. E eu estou pregando para alguém que está tão cheio de Deus, que não é deserto, que não é pedra, não é Satanás, não é demônio que vai tirar de você a tua identidade. Eu tenho uma resposta para Satanás aqui essa noite. Nós somos filhos de Deus, estamos cheios do Espírito, e a face da pedra não vai mudar quem nós somos. Glória! O Filho de Deus, sendo cheio, foi para o deserto. Aí você quer ser cheio e não quer passar luta. Aí você quer ser cheio e não quer passar prova. Você está no lugar errado, irmão. Eu vi um vídeo esses dias, e você já deve ter visto também, um repórter entrevistando um senhor. Aí o repórter pergunta para ele: rapaz, me conta uma coisa difícil aí na sua vida, a coisa mais difícil. Ele falou: ó, de tudo, mais difícil nessa vida foi ser crente. Pensa no negócio difícil que eu escolhi ser, foi ser crente. Porque crente sofre, crente não bebe, crente não fuma, crente não rouba, crente não trapaceia. E ele faz uma lista, irmão. Ele diz assim: ser crente é difícil, mas é bom demais. Não, fala a verdade, é bom ou não é? Sabe por que é bom? Porque o Espírito que habita em nós não se manifesta só quando eu estou de carro, só quando eu estou comendo pizza e tomando Coca-Cola. Ele também está do meu lado quando eu estou comendo ovo. Ele também é meu amigo quando eu estou andando a pé. Tem os interesseiros e bajuladores por aí que só querem andar com quem pode oferecer alguma coisa. Isso é teologia de coach. Anda com quem pode te oferecer alguma coisa, com quem é maior do que você, para você ser grande também. Só que o evangelho me ensina ao contrário. Por quê? Porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tornou-se homem na posição de servo e foi andar. Não foi com príncipe, não foi com rei. Sabe com quem ele escolheu andar? Com pescador, com mentiroso, com um bando de gente ruim, porque eles não tinham nada para oferecer, mas ele tinha tudo para oferecer. Não é sobre quem eles são, é sobre quem nós somos. Olhe para mim. Jesus sabia que eles iriam passar as maiores adversidades, e ele sempre deixou isso claro. Jesus nunca iludiu ninguém para ganhar seguidor. Jesus não. Jesus nunca fingiu ser quem ele não era para ganhar seguidor. Jesus foi o que teve que ser, falou o que tinha que falar, e quem quisesse seguia, quem não quisesse ia fazer outra coisa. Aí tem uma geração que quer ganhar seguidor. Aí para ganhar seguidor, finge ser o que não é. Ele sabe quem você é. Você pode enganar os outros, ele não. Olha para cá. Alguém um dia falou para ele assim: essa palavra está muito dura, muda esse sermão aí, o povo não está gostando não. Você está perdendo o povo. Você tem que fazer um negócio diferente aí. Sabe o que Jesus fez? Vou mudar a palavra não. A palavra é essa: quem quiser ficar, que fique. Quem quiser ir, que vá. Aí ele olha para os discípulos e diz assim: ó, e vocês, querem ir também não? Podem ir. Aí Pedro fala: Senhor, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Olhe para mim, ele sempre disse que por amor a ele,
nós seríamos abandonados, desprezados, maltratados, nós iríamos ser angustiados, perseguidos, mas Ele disse que em suportar e não negar, eu também não o negarei diante do meu Pai. Ele não disse para você que seria fácil. Então por que você chegou no culto indagando a Ele? Está doendo, está difícil, você não está vendo? Ele está vendo. E Ele sempre disse para você que você ia sofrer, que você ia passar por luta, que você ia passar por prova. Então pelo amor de Deus, suporta, porque você não está sozinho. O Consolador está do teu lado. Evangelho é isso, irmão. Olhe para mim. Eles são cheios, sim ou não? Eles estão debaixo de obediência. Uma coisa é ser cheio, outra coisa é ser usado. Eu falei isso aqui, acho da outra vez que eu vim, eu falo de novo. Você vai falar de novo, eu falo. Você repete o louvor e ninguém fala nada? Então o pregador pode repetir. Olhe para cá. Uma coisa é ser cheio, outra coisa é ser usado. Sabe como é que a gente vai saber se esses adolescentes foram cheios mesmo? Segunda-feira em casa, irmão. Eu não vim aqui bater em ninguém, tá bom? Mas aqui no culto a gente sentiu Deus. Quem sentiu Deus aqui hoje? Diga amém. Tá bem fraco para quem sentiu. Quem sentiu Deus aqui? Diga amém. Você viu que presença gloriosa? Os adolescentes chorando, falando em mistério. É top ou não é? Mas amanhã o papai e a mamãe vai ver se ele tá cheio mesmo. Na hora que gritar, vai lavar a louça. Se responder, não tá cheio não. Não, tá não. Se ir fazendo cara feia, batendo o pé, só eu que não sei, não tá cheio. Agora você quer ver quem vai estar cheio? Vai lavar a louça. Já lavei, mãe. Já tá prontinho. É assim ou não é? Porque a gente vive um tempo que as pessoas acham que ser cheio é só pular na igreja, é só rodar na igreja, é só falar em línguas na igreja. Isso é bom? É gostoso demais, mas Ele não me enche para o templo, Ele me enche para fora do templo. É lá fora, na minha escola, na faculdade, no meu serviço, que eu vou mostrar que estou cheio mesmo. Levante a mão e direciona para esses adolescentes aqui, Eu profetizo que eles estarão tão cheios que aquele professor maconheiro de esquerda não vai conseguir desviar nossos filhos. As feministas não vão desviar nossos filhos. Eles não conseguirão ludibriar a mente dos nossos jovens, porque eles já estarão cheios do Espírito de Deus. Será que você crê? Adore a Jesus essa noite. Glória. Olhe para cá. Ele me enche para mim ser testemunha. Para mim ser o quê? A maior evidência de alguém que está cheio é o desejo que ele tem de levar outra pessoa para o céu com ele. Se você não sente desejo de levar ninguém para o céu, isso pode ser um indício que você pode estar indo para qualquer lugar, menos para lá. Porque quanto mais cheio de Deus eu estou, mais desejo de salvar almas eu tenho. Oh, glória a Jesus. Alguém um dia dobrou o joelho e a oração era: Senhor, me dá a Europa, eu quero esse povo, eu quero essas almas. Enquanto orava, ele ouvia os jovens passando e indo para as baladas. Irmãos, eu já trabalhei na madrugada de aplicativo, e você que é pai, você que é mãe, valorize o teu filho estar sentado aqui bonitinho, com essa camiseta, e ao invés de atrapalhar, porque tem pai, irmão, que é só Deus para ter misericórdia, ao invés de atrapalhar teu filho, incentiva mais ele a buscar Deus, incentiva mais ela a se entregar mesmo. Porque eu já trabalhei na madrugada, e o que eu via de adolescente, 12 anos, 11 anos de idade, saindo do baile funk, sendo carregada pelas amigas de tanta droga, de tanto álcool, nem sabia como ia chegar em casa, nem sei se o pai e a mãe tá vivo ou não. E eu louvo a Deus porque eu já tenho uma adolescente na minha casa que tem buscado a Deus o batismo com o Espírito Santo, e eu falo: meu Deus, só quem é pai sabe a dor que é de imaginar um filho nessa situação. Então, se o seu filho está firme, seja grato a Deus por isso. Seja grato. A moda agora é criticar os pentecostais. É ou não é? A moda agora é gravar vídeo, e eu sei que tem os exageros, e todo lugar tem que ser exagero.
Amém? Em todo lugar. Tem igreja que não é pentecostal como a gente, é mais tradicional. E tem umas que vai além do tradicional, já entra no modo gelo mesmo. A gente não está criticando, cada um, amém? A gente sabe que no nosso meio tem uns exageros? Tem, irmão. Quem nunca foi crente menino, que pulava qualquer coisa, rodava por qualquer coisa? Quem já foi assim? Você nem entendia às vezes o que estava cantando, estava lá dando lugar, você só queria Deus. Então ao invés de matar, ensine. Aí a moda agora é pegar vídeo e ficar zombando dos crentes que sente Deus, se alegra. Uns choram, outros falam em línguas, uns rodam, outros sapateiam, uns só ficam tremendo. Cada um está sentindo Deus à sua forma, amém? Aí tem uma geração que está com medo de ser cheia, porque tem vergonha de ser exposta na rede social. E se me gravarem pulando? E se me gravarem rodando? E se me gravarem aqui no manto? Misericórdia. Eu teria vergonha de ser respondão. Responder pai e mãe, falar palavrão, comprar e não pagar. Cadê a irmã da cantina? Deus vai te dar vitória, minha irmã. Eu teria vergonha de ser caloteiro, de ser mentiroso. Porque irmão, tem crente. Você sabia que tem crente trambiqueiro na igreja? Diga misericórdia. Não, fala misericórdia, Senhor. Tem crente agiota. Ele não bate, ele só ora. Mas tem crente praticando agiotismo dentro da igreja. Tem crente fofoqueiro, mentiroso. Tem. Aí a pessoa fala assim, mas é uma bênção. Quando canta é uma bênção, é cheia de Deus. Só é fofoqueiro, então não está cheia de Deus. Porque quem está cheio de Deus, irmão, não tem tempo para fofocar. Mas ela era uma fofoqueira lá fora. Aqui dentro vai ser a maior anunciadora de Cristo. Usava a língua para difamar, agora usa a língua para pregar. É assim ou não é? Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Porque a obra regeneradora do Espírito é a transformação interna. Ele me muda por dentro. Ele me transforma. E eu deixo de ser quem eu era, para me tornar aquilo que Ele quer que eu seja. É algo progressivo, porque todo dia a gente luta. Fala a verdade, tem hora que dá vontade, irmão, de esquecer que é crente e descer a mão. Dá ou não dá? Você não tem não, você é super crente então. Dá ou não dá? Tem hora, você sabe, você é barraqueira, irmão. É o Espírito que habita em você que fala assim, barraqueira, segura. Não, mas ela está falando. Ei, você resolvia assim quando você estava no mundo. Agora tem outra forma. Qual? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e dobra o teu joelho. Tem gente aqui que está engolindo um monte de coisa, irmão. Humilhação, rejeição, um monte de palavras que ferem. Aí alguém olha e fala assim, como que ela está suportando? Como que ela está aguentando? Como que ainda não explodiu? Porque o Espírito que habita em você está te dando forças para suportar. Eu já contei o testemunho aqui falando dos meus pais. Já disse para vocês que os meus pais são alcoólatras. E um dia alguém olhou para mim e falou assim, rapaz, como que você aguenta? Porque direto você chega do culto, às vezes você está em casa e você tem que ouvir teu pai gritando, vagabundo, crente não sei o que, crente pilantra. Como é que você suporta isso? Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, rapaz, se não é o Espírito de Deus em minha vida, eu já teria feito uma besteira há muito tempo. Tá doido, pregador? Não, irmão. A carne às vezes quer falar mais alto, sim ou não? Sim ou não? Só quem tem pai e mãe aqui, ou parente que não serve a Deus, tem problema com droga, problema com álcool, vai entender o que eu estou falando. Para quem não vive é fácil. Agora imagina você servindo a Deus com a sua esposa, 4 crianças, e seu pai invadir sua casa para bater na sua esposa. Já passou por isso? De você passar e o pai gritar no meio da rua, ó o vagabundo, ó o crente safado, ó lá o crentinho, e você tem que abaixar a cabeça e não fazer nada. Um dia nós estávamos sentados na nossa mesa almoçando e ele gritando, irmão, gritando, ele é nosso vizinho, e me xingava.
E nós colocamos o louvor para almoçar e aumentamos para que as crianças não pudessem ouvir o que ele estava falando. E xingava, irmão, xingava. Pensa numa pessoa perturbada. Aí Satanás chegou no meu ouvido. Eu ouvi a voz de Satanás falando para mim: tem uma faca na sua gaveta, desce lá e resolve isso agora. Eu comecei a tremer aquele dia. Não sei se a esposa lembra. Eu mandei ela subir com as crianças. E eu lembro que eu abaixei a cabeça na mesa e comecei a orar dizendo: Deus, me dá graça. E o Espírito de Deus invadiu a minha sala aquele dia. E sabe o que o Espírito falou para mim? Ele é teu pai. Você tem que amá-lo mesmo assim. Ele é teu pai, e a obra que eu fiz na tua vida eu sou poderoso para fazer na vida dele. Da mesma maneira que eu te amo, eu também amo a vida dele. Sabe quando é que eu vi que meu pai era um escravo? No dia que eu entrei na casa dele, meu pai estava chorando, e ele não viu que era eu que estava dentro da casa dele. Estava totalmente perturbado, e ele, sem ver que eu estava na frente dele, ele gritava dizendo: meu filho não me ama, meu filho não me suporta, meu filho tem vergonha de mim. Naquele dia eu vi que meu pai estava acorrentado, sendo escravo de Satanás, e eu comecei a orar e interceder pela vida dele com mais intensidade. O que você quer dizer com isso, irmão Jairo? Eu não suporto o que suporto porque sou bom, mas porque o Espírito de Deus que habita na minha vida faz eu suportar. Jesus falou: vocês não estarão sozinhos. Eu rogarei ao Pai, Ele enviará o Consolador. Não foi isso que ele falou? A palavra Consolador, que significa Paráclitos. E Paráclitos significa alguém colocado ao lado de outra pessoa para ajudá-la. Dentre outros significados: amigo, conselheiro, ajudador, fortalecedor, advogado. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? A igreja só está de pé há mais de 2000 anos, irmãos. Não é por causa de fulano, de ciclano. É porque o Espírito de Deus tem sustentado essa igreja, irmão. É esse povo. O Creio do Vila Brasilândia só está completando 30 anos porque o Espírito de Deus tem sustentado esses adolescentes. Você só está de pé porque é o Espírito quem tem te sustentado de pé, tem te incentivado, tem te impulsionado, tem te conduzido, tem te guiado. É Ele que tem nos ajudado. Olhe para mim. Quando você lê o livro de Atos, o texto diz que aqueles homens e mulheres impactaram o mundo na sua época. Sim ou não? Sim ou não? Eles tinham celular? Eles tinham redes sociais? Carro? Avião? Não. Era um transporte primitivo. Cavalo, jumento, navio. Então você imagina as limitações que aqueles homens e mulheres tiveram. E o texto diz que eles impactaram o mundo na sua época. Alguns estudiosos dizem que foram cerca de 30 anos para que eles pudessem alcançar o que eles alcançaram. Em 30 anos, sem terem os recursos que nós temos. É sério mesmo? Você vai perder tempo ainda fazendo dancinha no TikTok? Use essa rede social para evangelizar, pelo amor de Cristo. Ah, mas eu não sei. Lê um versículo, manda no WhatsApp, faz uma ligação, manda uma mensagem escrita, mas usa os meios que você tem para levar Jesus até alguém. Você não tem noção. Esses dias eu preguei no Belém ali de Barueri, e foi bem um dia depois, se não me engano, que o pastor setorial de lá havia morrido. Então a igreja estava enlutada. E nesse dia que eu preguei, tinha cerca de 12, 13 pessoas, irmão. E um irmão gravou do altar a pregação, um trecho da mensagem. E no ângulo que ele pegou não dava para ver nada, só os bancos vazios.
E eu preguei como se estivesse pregando para vocês aqui, irmão. Eu prego para 1, prego para 10, para 1000, não tem problema. E dei lugar. Aí eu coloquei aquele trecho da mensagem na rede social. E o povo comentando, tá pregando para ninguém, tá falando sozinho, a igreja está vazia, os crentes estão no shopping. Mal sabia o que estava acontecendo na igreja, para a igreja estar daquele jeito. A igreja estava enlutada, tinham acabado de sepultar o pastor setorial. Só que olhem para mim, lá no dia tinha 12 pessoas, na rede social 13 mil visualizações, um trecho, uma mensagem de 30 segundos, ou seja, pessoalmente, fisicamente, 12 foram alcançados, mas através da internet, 13 mil foram alcançados. Você tem noção do que Deus pode fazer com um crente cheio, irmão? É que a gente está muito ético demais, a gente quer criticar tudo e quer ensinar a maneira que Deus age no meio do povo dele. Quem é você para ensinar Deus a agir? Você não sabe as maneiras que o nosso Deus age. Não dá para explicar. No dia que nós conseguimos explicar, Deus, Ele não será mais Deus. Deus é inexplicável. Então não critique a maneira que Deus está agindo na vida de alguém, a forma que Deus está usando alguém. Cada um aqui nessa noite sente Deus da sua forma e expressa do teu jeito. Se você não quer cultuar, glória a Deus por isso, não cultue, mas também não critique quem veio cultuar, não aponte quem veio adorar, não julgue quem está chorando, quem está se derramando, porque o ambiente é para isso. Olhe para cá. Para que tudo isso? Eu não sei se eu já falei para vocês, eu acho que já. O pastor assumiu um campo e tinha um irmãozinho lá cheio, irmão. E todo culto esse irmão dava lugar. E os obreiros ficou incomodado. Uns obreiros que não gostava de poder, sabe? Aqui não tem isso não. Pelo que eu vi, não. Todo mundo aqui deu glória a Deus, aleluia. Vai ter lugar que a gente vai, que o povo fica julgando a gente, irmão. A minha esposa já até falou para mim uma vez, toma cuidado, tem lugar que você vai, o pessoal é meio assim. Eu falei, não, eu dou glória mesmo, falo em línguas mesmo, choro mesmo, gostou, não convida mais. E os obreiros criticando, pastor, esse irmão aí está extrapolando, vai escandalizar a igreja. E o pastor novo ficou incomodado, né, irmãos? Tem que parar esse irmão. Aí no dia que o pastor tomou a decisão para parar, porque o irmão era extravagante, dava aqueles glória a Deus. Só quem já sentou do lado do irmão assim, sabe do que eu vou falar aqui? Sabe aquele irmão que dá um glória, que o teu ouvido fica tim. Quem já sentou de um lado de um assim? Não, fala a verdade, seu ouvido fica fazendo aquele barulho até a próxima semana. E os obreiros se incomodaram, o pastor falou, eu vou parar ele hoje, até que o Espírito falou para ele, não faça isso. O Espírito de Deus falou para o pastor da igreja, não faça isso. Antes de você pará-lo, vá até a casa dele. E o pastor saiu perguntando para os irmãos, sabe onde o irmão mora? Não. Sabe onde ele mora? Não. Sabe onde ele mora? Ninguém sabia onde o irmão morava. O pastor falou, quer saber? Então eu vou sair no meio da rua perguntando. Aí o pastor encontrou uns irmãos na quebrada, mas que não é irmãos igual nós. Deu para você entender? São outros tipos de irmão. Amém, igreja? Amém. Tá bom. E eles ficaram olhando, pastor, o que o senhor quer aqui e tal? Falou, não, estou procurando um irmão. Como é que ele é? Ele é assim, desse tamanho, se veste assim. Ah, o Tocha? O que o senhor quer com o Tocha? Não, eu sou o pastor dele, eu só queria fazer uma visita. Ó, pastor, Tocha é nosso amigo, hein? Sempre que passa aqui, ora por nós, libera uma palavra. E se mexer com o Tocha, está mexendo com a gente. Não, misericórdia, só quero fazer uma visita. O Tocha mora ali naquela casa. O pastor chegou a uma casa humilde, bateu palma. Quando o Tocha olhou para cima, está o pastor no portão. Aí quando o Tocha olha e vê o pastor, ele cai sobre o seu joelho e começa a chorar compulsivamente. Muito. O pastor, sem entender nada, desce a escada. Abraça o Tocha.
Aí agora está o pastor e o Tocha chorando. Aí a presença de Deus invade aquele barraco. E agora está o pastor e o Tocha falando em línguas. Só que a presença de Deus era tão grande que eles não conseguiam parar, irmão. E eles falando em mistério, chorando, falando em mistério, chorando. E uma presença muito forte. Quando eles conseguiram se controlar, o pastor falou: meu irmão, o que está acontecendo? Que presença é essa? Aí o Tocha falou: pastor, deixa eu contar um negócio para o senhor. Eu estou servindo a Jesus há tanto tempo. E sabe onde é que Jesus me encontrou? Dentro da cela de uma prisão. E eu falei para Jesus que se Jesus me tirasse vivo daquela cadeia, eu iria servir a Ele o resto da minha vida. E todo culto que eu entrasse seria como se fosse o último culto da minha vida. É por isso que o Senhor me vê alegre, cantando, pulando, porque eu quero mostrar para Jesus o quanto eu sou grato. Só que por esses dias meu coração se entristeceu, porque eu percebi que algumas pessoas estavam se incomodando com o meu jeito de cultuar. E o antigo pastor nunca nem me deu a paz do Senhor, porque eu sou só mais um. E eu falei para Jesus: se o Senhor me ama, mande pelo menos o porteiro da igreja me fazer uma visita. Mas se isso não acontecer, eu vou entender que o Senhor não me ama mais, e eu não vou pisar mais o meu pé naquela igreja. Quando eu saí para fora, que eu vi o Senhor, o pastor da igreja me fazendo uma visita, eu entendi o quanto Jesus me ama. Oh glória! O Tocha abraçou o pastor de novo. Pastor falou em línguas novamente. Culto de domingo à noite rolando. Presença de Deus invadindo a casa. Tocha pulando e rodando. Obreiro olhando com cara feia. Pastor pegou o microfone e bradou: ninguém mexe com Tocha. Ninguém toca no Tocha. Deixa ele pular. Deixa ele rodar. Deixa ele adorar. Olha para quem está do seu lado e fala: você veio adorar essa noite? Não, pergunte para ele: você veio entregar um culto a Deus essa noite? Eu tenho alguns minutos para passar o microfone. Posso levar para a igreja? Se coloque de pé, por gentileza. Oh glória! Olhe para cá. Não existe nada melhor do que essa presença aqui. Sim ou não? Hã? Eu lembro que quando eu namorava com ela, eu passava uma prova, irmão. Rapaz, olha, eu aceitei Jesus com 14 anos. No terceiro mês que eu aceitei a Cristo, eu decidi me batizar. Um dia antes do meu batismo, Satanás tomou um vizinho endemoniado. E ele veio para cima de mim para me bater. E eu me lembro como hoje o meu tio segurou ele. E ele, endemoniado, apontou o dedo na minha cara e falou: se você continuar, daqui para frente vai ser pior na tua vida. Eu tinha 14 anos de idade, irmão. Eu fiquei com tanto medo que eu fiquei 3 dias dentro de casa sem sair para a rua. Mas olhe para mim. Eu lembro que um dia eu estava numa prova, mano, namorando. A prova era tão grande que quando a gente saía, quem pagava era a mãe dela. Só você entender a prova que eu... Essa mulher, eu não sei o que ela viu em mim, irmãos. Que eu falo para ela: eu não tinha nada para te oferecer. Nada. Foi camarada. Irmão, uma vez um rapaz foi na casa dela pedir ela em namoro. Buquê de flor, caixa de bombom, carro, olho azul, loiro. Até eu me apaixonei. Mas olha para... E ela já estava namorando comigo. Ele sabia. E ele foi lá pedir ela em namoro, na minha cara, irmão. Deixa ele, eu tenho uma vida para te oferecer. Eu falei: meu Deus do céu, cara ousado. Eu não posso nem bater nele, que ele é maior do que eu. Eu não tinha nada, irmão. Nada. Quando nós namorávamos, eu me lembro que uma vez a gente foi para o culto. E eu tinha um sapato que ela tinha me dado, já tinha uns 2 anos que tinha aqueles. Era o único sapato que eu tinha, irmão. Se eu soltasse ele ia para a igreja sozinho. Ia. Eu me lembro que ele furou, o sapato furou. E o dedo do pé ficava assim, ó.
E uma vez eu orando, eu não sei se ela vai lembrar disso, eu era o pregador da noite, eu orando em cima do altar. Uma criança perturbada, irmão. Aqui não tem isso não. Uma criança perturbada saiu correndo e enfiou o dedo dentro do sapato. No buraco, irmão, eu não sabia onde colocar a minha cara. Só que olhe para cá, eu não tinha nada, mas eu tinha tudo. Eu tinha Deus na vida. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha o Espírito Santo. A minha vida era orar, ler Bíblia e jejuar. Orar, ler Bíblia e jejuar. Orar, ler Bíblia e jejuar. Uma vez eu falei para ela, eu não tenho nada para te oferecer ainda, mas um dia eu vou ter. Topa casar comigo? Ela falou, agora. Quando a gente casou, foram 10 caixas. 9 era só dela, de roupa, sapato. Uma era minha, com as 2 camisetas e 2 calças. Não tínhamos nada, mas tínhamos tudo. A presença de Deus em nossas vidas. É que hoje a gente valoriza mais a prata e o ouro. E prata e ouro não levanta quem está caído. Prata e ouro não. A prata e o ouro pode comprar uma cama boa, mas não pode comprar teu sono. Sim ou não? A prata e o ouro pode comprar uma bela casa, mas não pode te dar um lar. Mas a presença do Espírito Santo de Deus. Eu peço que você, por gentileza, segure na mão do teu irmão. Isso. Segure na mão dele. Eu tenho 4 minutos para me encerrar. Você vai orar com esse irmão que está do seu lado. O texto diz que todos estavam reunidos. Eles estavam o quê? Deus não enche pessoas que não têm disposição para ter comunhão com o próximo. Você quer dizer para mim que está cheio e não consegue dar a paz do Senhor para o teu irmão? Você está cheio de tudo, menos de Deus. Porque quem está cheio de Deus quer ter comunhão com todo mundo. Uma coisa é alguém querer guerra com você, outra coisa é você querer guerra com alguém. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero que você comece a orar agora. Ore no seu lugar. Ore. O Espírito de Deus está em nosso meio. Que teu coração volte a arder como ele ardia antes. Oh glória a Jesus. Jesus me mostra pés sangrando aqui essa noite. Oh glória, já tem gente chorando, irmão. A gente não precisa forçar, deixa ele fluir. Confesse a Ele. Converse com Ele. Oh glória. Existe uma heresia por aí que diz que Ele é apenas uma força ativa. Não, Ele é uma pessoa e essa pessoa habita em você. Oh glória a Jesus. Tua palavra foi pregada, Senhor. Eu preguei aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Nós não queremos mais nada que não seja o teu poder, a tua presença em nós. Nós só estamos de pé essa noite porque o Senhor tem nos sustentado. Consolador, cura nessa noite, Jesus. Espírito de Deus, renova nessa noite. Batiza nessa noite, Espírito Santo. A angústia vai cair por terra essa noite. As feridas serão saradas e curadas essa noite. Restaura, Espírito Santo. Sacia a sede deste povo, ó Pai. Nós estamos sedentos da tua presença, do teu poder, da tua graça. Espírito de Deus, eu lhe peço, em nome de Jesus, dê força para esse crente, para essa crente, para suportar o peso dessa cruz, para suportar o peso do chamado, para suportar essa tribulação,
Emiondriosébia. E mindriosibarai de calabarácia. Jesus está curando no meio dos adolescentes. Oh glória, Jesus falou para mim: Jairo, eu estou entrando no meio desses adolescentes com cura essa noite. Ele está tocando na saúde de alguém aqui. Ele é poderoso. Será que você pode adorar? Será que você pode adorar? Eu vou entregar o microfone. Cadê a primeira alma para Jesus? Rebuntria. Rebidioriasi baracalabaio é. Demidracia. Rebaidosebaracanto. Não te trouxe para cá em vão. Emaidioracia. Eu lhe trouxe aqui para um propósito. E através de ti eu realizarei algo grande. Remaracalassúria. Não temas. Apenas siga a minha direção. Escute a minha voz. Porque o dono dessa casa sou eu. Quem manda neste povo sou eu. Eu vou tratar o que tiver que tratar. Vou fazer o que tiver que fazer. Alguém pode fazer cara feia, mas eu estou te guardando. Eu sou como um muro forte ao teu redor. Eu estou guardando a tua casa. Eu estou protegendo o teu lar, porque eu sou o teu Deus. Eu sou teu Pai. Não tenhas medo. Se encoraje, erga a cabeça e tu verás o que eu irei fazer neste ambiente. Assim diz o Senhor. Cadê a primeira alma para Jesus essa noite? Irmão Jairo, eu quero me entregar a Cristo. Levante a sua mão. Na galeria tem alguém? Eu preciso passar o microfone. Tem alguém na galeria? Se houver, faça assim, ó. Não volte para casa sem Ele. Leve Jesus com você essa noite. Tem alguém essa noite? Tem uma alma? Venha. Traga ela aqui, varão. Você pode dar um glória? Tem uma alma vindo para o altar. Cadê a segunda vida para Jesus? Aqui na nave da igreja, cadê a segunda vida para Jesus? Pregador, a palavra falou comigo. Eu quero me entregar a Ele essa noite. Venha, minha irmã, venha. É a melhor decisão da tua vida. Oh glória. Cadê a segunda vida para Ele? A segunda vida para Jesus. É a melhor decisão que alguém pode tomar, irmãos. Tem mais alguém na galeria? Irmão Jairo, tem, mas está com vergonha. Não quer ir aí na frente. Levante a mão, que um dos obreiros ou obreiras irá até você. Cadê você? Tem mais alguém? Tem? Eu quero, irmão Jairo. Se houver, faça assim, ó. Não? Na nave da igreja? Também não? Vamos encerrar? Diga amém. Dá vontade a gente ir até amanhã, né? Mas não. A gente vai encerrar agora. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Jesus falou para mim que está curando alguém aqui nos adolescentes. Você crê que Jesus cura? Crê? É por causa disso que o peso é grande.
Porque Satanás queria matar alguém. E Jesus não deixou. Não foi em vão. Cada lágrima derramada. Jesus manda dizer que hoje ele fecha uma sepultura. Eu via um caixão no meio dos adolescentes. E hoje a sepultura está sendo fechada. Oh glória. Ele está livrando da morte aqui. Ele está livrando da morte aqui essa noite. Oh glória. Satanás não vai tocar nos nossos adolescentes. Estenda as mãos, estenda as mãos, estenda as mãos. Satanás não vai matar nossos adolescentes. Oh glória, oh glória. Alguém coloca a mão na cabeça daquele moço lá atrás, o último. Você que está do lado dele, abraça ele, varão. Qual o nome daquele adolescente? Como? Ô Mateus, olha para mim. Senhor Jesus tem uma obra na tua vida, moço. Você gosta de ler Bíblia? Comece a gostar mais. Porque eu vejo você em cima do altar pregando a palavra, Mateus. Oh glória. Eu vejo letras caindo sobre a sua cabeça. E Jesus manda dizer: eu estou abrindo o entendimento, eu estou abrindo a mente do Mateus. Se aprofunde, me busque, se aproxime de mim. Porque hoje eu estou entregando um ministério. Levante a mão, Mateus. Eu estou entregando um ministério nas tuas mãos. Eu te vocaciono para a minha obra. Assim diz o Senhor para a tua vida essa noite. Você pode adorar Jesus. Adora Ele, adora Ele. Glória a Jesus. Glória seja dada ao Senhor, aleluia. Vamos orar, irmãos, por esta alma que aqui está aceitando a Jesus. Aleluia, o Espírito de Deus está neste ambiente, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Estamos neste ambiente, meu Deus, a qual o Senhor reservou para adorarmos o teu nome. Aqui está uma alma, Senhor, que está voltando, que está te aceitando, meu Pai. Eu venho te pedir, perdoa seus pecados, ó Senhor. Perdoa suas falhas, escreve o nome dela no livro da vida. Que o teu nome seja glorificado. Entra na vida dela, entra na casa dela.